Tamanho é documento? Oi gente, eu sou Evandro Palma, sou um terapeuta tântrico e sexual. Estou aqui para ajudar você a melhorar o seu prazer e as suas relações. Depende. E aí, quando eu coloco um depende aqui, muito provavelmente um monte de interrogaçõezinhas começam a se fazer aí do outro lado. Mas sim, depende sim. Esta é uma questão que ela diz mais respeito ao universo masculino do que o feminino. É uma questão que interessa mais aos homens. E por que isso acontece? Porque a ideia do tamanho ser o documento, obviamente pensando-se em tamanhos grandes, significaria uma afirmação de masculinidade. E aí, pensando nesse princípio, em teoria, aquilo que seria maior seria mais eficaz, seria mais másculo ou seria melhor de cama? Só que não. Na prática, a história é totalmente outra. É diferente. Ter um pênis grande não significa que automaticamente ele vai dar prazer para uma mulher. Muito pelo contrário, ter um pênis grande pode sim, de fato, provocar desprazer para uma mulher. Porque a gente já fez várias considerações aqui no canal a respeito de posições sexuais, de questão de profundidade de penetração, da questão do preparo do corpo para se gerar níveis de excitação maiores para favorecer a penetração. A gente deve considerar que o percentual de mulheres que tem orgasmo com a penetração é muito baixo e não é um pênis maior que vai fazer com que estas estatísticas simplesmente mudem, ok? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Pegamos todas as mulheres que não têm orgasmo com a penetração. E aí, vamos criar essa fantasia, vamos lá, pintudo, vamos cá, vamos lá, você vai fazer sexo com todas elas. Duvido que essas mulheres vão passar a ter orgasmo somente pelo efeito da penetração, mesmo porque o órgão do prazer, como eu sempre falo aqui, é o clitóris, ok? Feitas estas considerações, a gente tem que pensar o seguinte. É claro que esta valorização de masculinidade, elas advêm a partir do momento que a indústria pornográfica também coloca lá os moçoilos pintudões para poder praticar o sexo, e isto passa a ser associado a esta ideia de uma maior masculinidade, de uma maior efetividade com relação ao prazer e à ação do pênis. Então, se tamanho é documento, isto vai variar. Pode ser documento para afirmação do moçoilo que tem o pintão lá, que vai falar assim, olha aqui, que legal. Como, por exemplo, eu já ouvi em consultório, as mulheres falando, puxa vida, Evandro, teve uma vez, tal, eu encontrei um cara, puxa, ele assim, ele é até bacana, mas aí chegou na hora, né, da gente transar, o que ele fez? Ele simplesmente, ela me contava esse negócio, eu não acreditava. Ele simplesmente parou assim, tipo assim, saiu do banheiro e aí ele cruzou os braços assim e aí mostrou aquele falo, né, gigantesco ali e foi isso. Simplesmente era como se ele precisasse ser uma obra de arte, né, uma estátua que precisasse ser admirada e que não teve nenhum tipo de ação mais efetiva sobre o corpo daquela mulher. Então, tamanho é documento se a gente for se referir ao tamanho sobre o conhecimento que este homem tem sobre o corpo da mulher. Quanto mais conhecimento ele tiver, digamos que maior será o tamanho da hombridade dessa pessoa, deste homem, que vai poder cuidar muito bem dessa mulher. Claro que a gente precisa fazer um parênteses aqui e para entender o seguinte, a gente tem uma curva de normalidade. Tudo aquilo que está acima dessa curva, ou seja, pintões, e abaixo dessa curva a gente tem os casos, por exemplo, de micropênis, claro que eles precisam ser analisados e construir as situações específicas de treinamento para que eles possam de fato dar prazer às suas parceiras ou parceiros e eles mesmos terem prazer, isso não importa. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham pensado nessa história, se tamanho é documento ou não. Se quiserem compartilhar o vídeo,
vai ser legal. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui. E curte o vídeo também. Me segue no Instagram, @EvandroPalma. Beijo, fui.